A paz do Senhor, amada igreja, no Evangelho de João, capítulo 9, relata uma história maravilhosa de um cego de nascença. E quando Jesus, juntamente com seus discípulos, passava e viram aquele cego de nascença, os discípulos perguntaram ao Senhor: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse assim? E Jesus falou: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Eu quero dizer que nós não devemos nos precipitar quando virmos algum irmão passando por um momento de dificuldade. Porque tribulação, adversidades na vida de alguém não significa que a pessoa está em pecado. Assim como prosperidade material, saúde 100%, não significa que a pessoa é fiel. Porque os discípulos, quando perguntam, por exemplo, quem pecou? Este? Como pode alguém que nasceu cego ter pecado para nascer cego? Primeiro, eles estão dando brecha para que alguém hoje diga que a reencarnação é uma doutrina verdadeira. Porque para mim nascer cego, só se eu acreditasse em reencarnação, que na outra vida eu pequei tanto que nessa vida eu nasci cego. E sabemos que essa é uma doutrina antibíblica, porque em Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer somente uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Então, se alguém que você conhece, que acredita em reencarnação e vier debater com você, você usa só esse versículo, Hebreus 9, 27. Ou então você fala, se você crê em reencarnação, Adão foi reencarnação de quem? Que ele foi o primeiro homem que Deus criou. Então é uma doutrina antibíblica, mas quando os discípulos dizem quem pecou este, é como se eles acreditassem em reencarnação ou estavam acusando Deus de injustiça. Não, Deus já sabia que quando ele crescesse seria pecado, Deus já permitiu logo que ele nascesse cego para cobrar o pecado que um dia ele vai fazer. Irmãos, Deus não nos cobra de um pecado que ainda vamos cometer. Deus é justo. Então não se precipite ao analisar a vida de alguém. Mas por que eu estou falando dessa palavra? Porque certa vez eu vi um vídeo motivacional de um homem, hoje ele já é um homem formado, acredito que ainda esteja vivo, que ele nasceu sem os dois braços e sem as duas pernas. Só um cotoquinho de gente. E ele era filho de pastor, não é brasileiro, é estrangeiro. E até os 15 anos de idade ele não tinha aceitado a Jesus. E ele era revoltado porque, sendo filho de pastor, nascer sem os dois pés, sem as duas pernas e sem os dois braços. Até com 15 anos ele leu essa palavra. E ali Deus falou com ele. Foi assim para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. E ele com 15 anos aceitou Jesus. E aquele homem no vídeo que eu vi, motivacional, aquele homem surfava, ele aprendeu a surfar. Aquele homem nadava. É uma coisa incrível. Aquele homem dava palestra para milhares de pessoas, escolas, clubes. Então aquele homem, ele se tornou um pregador famoso da palavra de Deus. E uma coisa que ele falou me chamou muito a atenção, que às vezes nós temos o costume de se consolar através do problema alheio. Quem nunca disse? Irmãos, a gente reclama de barriga cheia, a gente reclama que não tem um chinelo, mas tem pessoas que não têm pés para colocar um chinelo. Quantas vezes a gente já se consolou através do sofrimento de alguém? E ele falou, isso é uma maneira errada de pensar, porque nós não devemos nos consolar através do sofrimento de alguém. O que nos deve trazer consolação ao coração é saber que o Senhor está conosco. Porque eu me consolo porque estou empregado, então o irmão que está desempregado não tem motivo para ser grato a Deus. Eu me consolo porque a minha saúde está bem, então o irmão que está doente não tem motivo para ser grato a Deus. Então, a nossa consolação é ter a presença de Deus conosco todos os dias, como ele disse aos discípulos. O apóstolo Paulo também dizia, sei ter fartura, ou seja, Deus é comigo no dia bom, mas também sei padecer necessidade, ou seja, Deus também é comigo no dia mau. Em todas as coisas estou instruído. Aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não se console por ver alguém em um estado pior do que você.
Não se console por ver alguém numa dificuldade maior do que a sua. Se console por saber que Deus é maior do que a sua dificuldade. Deus é maior do que o seu problema e Deus está contigo. E como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está no controle. Às vezes, até para testemunhar de uma bênção alcançada, nós temos que ter um cuidado muito grande para não trazer algum tipo de frustração, algum tipo de incomodação na vida de um outro irmão. Graças a Deus, particularmente falando, os meus filhos, uma coisa muito difícil é que eles fiquem doentes. Mas se eu chegar diante da igreja e dizer, irmãos, Deus tem sido fiel na minha vida, meus filhos dificilmente ficam doentes. Então significa que o irmão que está com o filho internado no hospital, Deus não é fiel na vida dele? Irmãos, Deus é fiel na minha vida, que eu estou trabalhando. Então o irmão que está desempregado, Deus não é fiel na vida dele? Certa vez eu ouvi alguém dizer assim, irmãos, eu consegui comprar meu carro porque eu tenho intimidade com Deus. A pessoa testemunhou isso diante da igreja. Aí vem a pergunta, então o irmão que anda de bicicleta tem menos intimidade? Então o irmão que nem um carrinho tem, por mais velhinho que seja, ele também não tem intimidade com Deus? Intimidade com Deus não se mede pelas bênçãos que conquistamos. Até porque a própria Bíblia diz que Deus abençoa os maus e os bons. A intimidade com Deus se mede pelo caráter que nós passamos a desenvolver mediante a palavra do Senhor. O salmista, ele diz assim no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Esse tem intimidade com Deus. Porque, irmãos, não compare a sua vida com a vida de alguém, nem para mais ou para menos. Porque Deus tem propósito diferente para pessoas que possam estar passando a mesma situação. Estão presos Tiago e Pedro. Tiago morre e Pedro Deus livra. Lá em Atos 10 tem essa história. Tiago morre, Atos 12, né? E Pedro é livre. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da força do fogo, permitiu que posteriormente milhares de cristãos, num passado antigo, fossem queimados vivos por amor a Cristo. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, permitiu que a Roma antiga assassinasse vários cristãos lançados no Coliseu romano para ser devorado pelos leões. Então, irmãos, na vida de um, às vezes para um Deus abre a porta e outro Deus permite a porta continuar fechada. Isso não significa que Deus é mais com aquele que a porta se abriu e menos com aquele que a porta continua fechada. Para cada um, Deus tem um propósito. Mas o importante é que Ele é conosco. Isso é que deve trazer paz ao nosso coração. Descanse no Senhor, receba essa palavra, compartilhe e até o próximo Zap da Paz.